Muito temos falado aqui sobre transformação digital, né? Que está aí presente nas nossas vidas, nas empresas também. Então, no Rumo Certo de hoje, nós vamos falar sobre a importância da tecnologia para a gestão dos negócios. Aqui comigo para essa conversa, um especialista e entusiasta no assunto, Eduardo Valverde. Eduardo é diretor de operações para novas tecnologias da DigiSystem. Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, como vai? Tudo bem? Ótimo, tudo bem, obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente, compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência. E eu queria começar a conversa por aí mesmo. Me fale um pouco mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve em TI, aí na DigiSystem também. Que bom, que bom. Sebastião, primeiro, obrigado também pelo espaço aqui, por chamar a gente para falar sobre isso, né? Eu sou formado aqui em tecnologia da informação, assim, por carreira, me desenvolvi com MBA, depois fiz uma especialização na Harvard School Online, justamente para discutir e entender um pouco mais como a gente pode levar a inovação, seja ela disruptiva, seja ela incremental, para dentro das organizações e procurar desmistificar isso, né? E aí, com essa bagagem, eu trouxe essas práticas para dentro da DigiSystem e para a gente, de fato, começar a botar para funcionar a tecnologia de forma que apoie as decisões de negócio, que apoie as iniciativas de negócio, né? Porque eu acho que tecnologia, nós aqui da DigiSystem acreditamos muito que tecnologia pode acelerar e impactar muito, não só as empresas, mas a vida das pessoas por intermédio desse uso adequado da tecnologia. Mas e aí, pelo seu conhecimento, essa trajetória, como é que você vê o cenário hoje, as empresas no Brasil, de todos os portes, mas puxando aqui para as micro e pequenas principalmente, como a gente está usando a tecnologia com esse benefício de uma boa gestão, com eficiência aí? Precisa muito ser feito ainda, porque a gente fala da democratização da tecnologia, tá para todos, estamos vivendo uma transformação, mas a eficiência dentro dessa transformação é que é importante, né? Qual é o cenário? Como que você vê? Eu acho que as companhias hoje, elas têm potencial, né, seja elas micro e médias empresas, eu diria, né, elas têm potencial para usar ainda mais dessa tecnologia, né? Eu acho que a gente tem como tecnologia muitas ferramentas disponíveis, muitas soluções disponíveis que até ajudam de fato essas empresas e sem elas precisarem de um investimento inicial muito grande, sem precisar de um time dedicado para conhecer aquela tecnologia, explorar aquela tecnologia. Então, acho que a gente tem ali uma capacidade instalada que precisa ser mais explorada e mais bem utilizada. Acho que tem espaço para a gente usar mais tecnologia. Em que pontos são mais importantes, né, do uso dessas ferramentas e que talvez a gente não esteja aproveitando como um todo? Eu acho que a questão de produtividade dos nossos times, dos nossos profissionais, até para um conceito de como pequenas empresas a gente está trabalhando com um time muito enxuto, as iniciativas são realmente muito enxutas para que a empresa comece a romper a barreira do crescimento e esse time usar bem essas ferramentas de produtividade, né? E de conseguir usar essas novas tecnologias para tornar elas muito mais OPEX do que CAPEX, né? Permite que o empresário direcione os seus investimentos para, de fato, o core business deles, né? Então, eu acho que a forma que ele consome tecnologia e a forma que ele pode aplicar tecnologia para melhorar a produtividade do time, eu acho que é um espaço muito bom para ser explorado por essas companhias, né? Eu acrescento ainda que mais forte tem se tornado o consumo e o uso de dados, por menor que seja a companhia, por menor que seja a iniciativa do colaborador ali, do profissional dentro de uma companhia, dados ajuda muito na tomada de decisão. Então, se uma empresa começa a ter uma estratégia de uso do dado, com certeza ela vai conseguir tomar decisões de fato mais apropriadas, mais assertivas, e isso eu acho que vai ajudar a fazer toda a diferença no uso da tecnologia para dentro dessas companhias. O dado como um ativo forte, né? Mas onde qual é o importante do dado? Então é na relação com o consumidor, talvez, com o cliente, é na relação com o fornecedor?
que tipo de dado é importante, que pode ser colocado dentro de uma ferramenta e que possa ser usado depois com eficiência para que dê resultado. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente captura esse dado e como o utiliza também? Sebastião, o que eu penso nesse cenário, que a gente também aqui como empresa tem procurado propor para os nossos clientes, é que existe, quando você propõe um serviço, você propõe um produto dentro da proposta de valor da sua empresa, você está entregando ali uma jornada, desde o consumo até, de fato, ali o uso desse produto, mas antes disso você vem ali com a experiência de selecionar o produto, entender o produto antes de fazer a aquisição desse produto. Eu acho, então, que a gente acredita é que você precisa pensar no uso de dado, desenhar bem a sua oferta, desenhar bem o seu produto e pensar naquilo como uma experiência, né, de consumo. E a partir dali, em que momentos você começa a coletar dados? Muito provavelmente você não vai ter todos os dados em cada uma das etapas, mas é importante você começar a consumir dados, escolher talvez ali um determinado momento da verdade no consumo do seu produto e falar, pô, que informação eu estou tirando dali, o quão assertivo eu estou sendo na minha estratégia, o quanto eu tenho que corrigir ela. E isso você pode fazer na jornada, não precisa esperar até o final, vamos dizer assim, comprou um produto, teve uma experiência ruim, você passa a ser reativo, você só atuou com aquele dado, com aquela informação de uma experiência indesejada, só depois que aconteceu. Você pode talvez perceber ali já no primeiro momento, no discovery do uso do seu serviço, de que tem algo ali no processo, por exemplo, de compra que está fazendo com que o seu potencial cliente vá embora, né? Então, a Digi aqui, por exemplo, consegue colocar uma série de outras ferramentas que visualizam esses estágios e começam, de fato, gerar informação para o decisor de negócio, né? Então, acho que tecnologia e o uso de dados pode ajudar muito nesse formato de trabalho. Isso não precisa necessariamente ser uma solução cara, né? Existe uma série de soluções, como eu falei para vocês, que não precisa ser um CAPEX, isso pode ser um OPEX, que consome de acordo com o seu tamanho de companhia, de acordo com o seu tamanho de negócio, e que dá essa visibilidade para a tomada de decisão. Uhum. E é muito de iniciativa mesmo, né, do empreendedor, né? E mais do que isso, eu te pergunto, do colaborador, de equipe também, né? Porque a gente fala de tecnologia, às vezes parece algo um pouco ou árido ou exatas demais, né? Que pode imaginar que é só para quem é formado em TI, mas ela está tão acessível, é tão à mão para todo mundo, usar das ferramentas simples até que a gente pode ter, se tratando de redes sociais, talvez. Mas, enfim, ela ao mesmo tempo é muito humanizada, eu diria, né? Porque a gente está tratando de dados de consumo, de comportamento, tá trazendo isso para dentro, e aí precisa mesmo desse engajamento de toda uma equipe, né, Eduardo? Isso mesmo, Sebastião. Acho que não só... Eu acho que até colocar responsabilidade ou carga demais ali para o empreendedor, que já tem uma carga de trabalho, ele tem ali uma preocupação muito grande com a companhia como um todo, que talvez não consiga enxergar algumas camadas e ter bons profissionais que consigam pensar e fazer uso dessas tecnologias e ter essa iniciativa, né? Você garantir que esses profissionais tenham a liberdade de criar para a sua organização é muito bom. E até pensando nisso, né, vamos dizer assim, a gente não precisa, como você mesmo disse, né, não precisam ser profissionais muito técnicos ou especificamente de tecnologia, mas você pode ter time de marketing, você pode ter time financeiro, um time de criação, e pensando nisso, há no mercado um movimento muito forte, né, justamente para endereçar isso, né, como eu democratizo o acesso à tecnologia para quem não é necessariamente de tecnologia. Para isso foram criados, existem no mercado iniciativas como Low Code, No Code, ou baixo desenvolvimento, ou nenhum desenvolvimento, e você pode, por exemplo, usar ferramentas de BI
para consumir esses dados sem necessariamente você ser uma pessoa cientista de dados ou um desenvolvedor, né? Você pode usar ferramentas que se conectam, que permite construir um fluxo para que o colaborador extraia, né, valor dessas informações. Então, tem muito disso hoje em tecnologia, justamente porque a gente sabe que para um pequeno empreendedor é mais difícil ele ter acesso e selecionar a tecnologia, né? Eu acho que esse é o nosso papel, ajudar o profissional, o empreendedor a selecionar a melhor tecnologia e também democratizar esse acesso. Como é que eu acesso, como é que eu consumo e como é que eu tiro o valor disso? Acho que tem tecnologias que estão, de fato, sendo pensadas para ajudar isso. Pois é, ela vem como um facilitador, né, a tecnologia, né? Eu digo até para o consumidor, porque tem situações em que a facilidade do uso da tecnologia, ela nem sempre significa uma facilidade para o consumidor, né? Em restaurantes que só usam o QR Code, por exemplo, para eu acessar o cardápio, pode ser muito eficiente, muito moderno, muito tecnológico, mas eu posso não ter um celular que acesse um QR Code. Eu posso não querer usar o QR Code. É isso que eu falo a gente vive uma transformação, sim, necessária, está aí, mas a evolução é outro papo, né? Talvez a gente precise evoluir um pouco mais. Que avaliação você tem disso, assim, do risco também do uso demasiado, talvez fosse, da tecnologia? A nossa preocupação é justamente não fazer tecnologia, não discutir tecnologia só por tecnologia, mas como uma discussão de propósito, né? Você pega o exemplo do QR Code e isso voltando àquilo que eu havia dito para ti, né? É pensar na jornada, no consumo, em que momento dessa jornada de consumo do seu produto ou serviço a gente pensou no seu usuário, no seu cliente final, né? E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Quando eu aplico tecnologia, sobre qual cenário, e isso é muito rico, porque quem conhece do negócio, né, é o empreendedor, é o nosso cliente ali, no nosso caso aqui como Digicista, a gente tem muito respeito sobre qual é a visão do cliente sobre o negócio dele. A gente, claro, né, tem a nossa expertise com tecnologia, tem a nossa expertise como construção de uma jornada digital, mas a gente está sempre ali coletando qual é a expectativa, qual é a experiência, qual é o público final, e aí sim, como é que a gente encaixa a tecnologia neste cenário, nesse contexto, né? E aí isso pode ser para uma discussão de um QR Code num restaurante, qual é o público daquele restaurante, se é um público, por exemplo, early adopter, que adora a tecnologia e vai topar fazer uso do QR Code, como aquele profissional que fala, não, eu quero o mais tradicional, e ainda assim tem que haver, né, essa experiência do mais tradicional. A gente tem que ter, pensar nos públicos para, de fato, embarcar a tecnologia correta. Muito bem, enquanto a gente pensa nesse assunto, então, a gente se prepara, toma uma aguinha e volta no próximo bloco, continuando nessa conversa, então. Tá bom, Eduardo? Muito bem, você de casa também, convido aí, faça um combinado para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, e hoje a gente está falando sobre a importância da tecnologia dentro das corporações para a gestão dos negócios. Eu estou conversando com Eduardo Valverde. Eduardo é especialista e, como eu disse lá no início, já entusiasta nesse assunto, né, Eduardo? Tentar dinamizar cada vez mais a tecnologia dentro das empresas. A gente deu uma conceituada no início, falou de cenário também no primeiro bloco, e eu queria entender com você, eu queria conhecer talvez de alguma experiência bem-sucedida de uso da tecnologia, talvez um trabalho que você tenha feito aí na empresa, na DigiSystem, e que a gente possa trazer como referência aqui para a nossa discussão também, que possa instigar um outro empreendedor de como essa tecnologia pode ser dinâmica, bem utilizada e eficiente dentro de uma empresa. Claro, ótimo, vamos lá. Acho que a gente tem bastante casos, né? Mas vou tentar buscar dois aqui de diferentes tecnologias que a gente pode aplicar e até dar o exemplo
prático para o nosso público, né? Tem um cenário que eu me lembro muito bem aqui, que nós temos um cliente que tem uma estrutura muito enxuta, o papel dele é gerar conteúdo de treinamento e capacitação para empresas de call center, para empresas de atendimento, até para grandes instituições financeiras, que tem ali sempre uma mudança de um produto da companhia que precisa ser distribuído a informação para uma série de colaboradores, né? E essa empresa, essa cliente nossa, ela é uma empresa que entrega capacitação, treinamento e reciclagem desse time, do conhecimento desse time. E o desafio, de fato, é como fazer isso em escala, né, para várias empresas e vários colaboradores dessas várias empresas, né? Porque você pensa que o core dessa companhia é estruturar e distribuir conteúdo, capacitação, né? Não é tecnologia, né? O time dessa empresa é um time enxuto, focado na construção de conteúdo, que é o core da companhia. E como que a gente consegue dar essa escala? Como eu consigo entregar todas essas informações? Então, foi feito, de fato, um estudo do tamanho do público, né, e de quais tecnologias precisavam suportar esse público. E a gente chegou à conclusão com esse cliente que, para que ele tivesse um investimento e um custo operacional baixo para suportar toda essa estrutura e focar ali no que é importante, né, que é a criação de conteúdo, criou-se uma plataforma de treinamento, capacitação, que tem conteúdo, que gera material, que entrega esse material, que recicla esse material num curto prazo, né? E que está todo online, para ser acessado 24 horas por dia, né? Então, a gente fez todo esse trabalho e toda essa plataforma está num ambiente de nuvem, mais conhecido hoje como nuvem para o time que conhece tecnologia, sabe que é possível a gente dar escala de todo esse ambiente em nuvem e deixar disponível 24/7 para esse público. Então, imagina que você acaba, além de entregar esse conteúdo para uma gama muito maior de colaboradores, você entrega isso na hora que o colaborador quiser consumir. E o melhor de tudo, eles fazem uso de dados para isso. Então, eles conseguem, a partir do uso de tecnologias que fazem consumo e apresentação desses dados, eles conseguem medir o desempenho, a usabilidade, a experiência, o aprendizado, né, de todo esse público e entregar isso de fato como valor para o seu cliente final, né? O cliente final quer saber se o conteúdo foi consumido, se o colaborador aprendeu, qual foi a trilha de aprendizagem dele. Então, a gente, além de entregar para ele o conteúdo, resolver um problema de escala, a gente consegue ajudá-lo a consumir informação, dado, para gerar, de fato, indicadores e melhorar, né, o trabalho que precisa ser feito, melhorar o conteúdo, melhorar o aprendizado desses colaboradores. Então, esse é um exemplo prático de uma empresa focada em treinamento e capacitação, mas que fez uso de tecnologia em parceria com a DigiSystem. Muito bom, né? Porque ajuda aí nos processos e depois na transparência também dos dados, né? Fica muito claro isso, evidente. E de outra forma, também lá na ponta, é possível metrificar também o resultado, eu diria, até financeiro disso, se ficou mais transparente com os clientes, talvez, com os alunos, né? No caso de uma empresa que presta serviço, por exemplo, na área de educação, mas a que ponto ele consegue metrificar isso também, da tecnologia bem usada, do processo bem feito, da transparência do dado. Isso dá resultado depois, aqui de forma grosseira, no bolso também, né, Eduardo? Isso é fácil de mensurar hoje em dia, né? É, isso mesmo. Eu acho que do ponto de vista do business puro, né, no final ali, para a cabeça do empreendedor, do empresário, né, como eu metrifico tudo isso, né? E a partir do momento que você tem isso num ambiente digital, em nuvem, você atribui isso por acesso de usuário, por quantidade de consumo mensal daquele usuário, por tipo de aula que você disponibilizou, né? E aí você consegue dizer se aquela aula foi a aula mais demandada,
se a quantidade de colaboradores que você contratou, então você pode e o cliente consegue, né, fazer isso. Ele cobra por usuário ou funcionário, né? Ele pode cobrar por quantas vezes o conteúdo foi acessado, porque isso tem um custo, né, para o cliente, para o nosso cliente final. Ele sabe quanto mais consumir, mais custa esse ambiente, então ele consegue metrificar e repassar esse custo para o seu cliente final, porque ele consegue medir. Se ele não conseguisse, ele teria uma dificuldade muito grande, seria muito empírico, né? Então, eu acho que, além disso, tecnologia entrega para o empresário uma forma de medir e até para o time comercial, uma unidade de faturamento, uma unidade de venda, talvez mais tangível para quem compra e mais tangível para quem vende, né? Então, acho que essa é a parte business de como tecnologia entrega ali para o cliente também formas de medir o seu negócio. Ótimo. Não, e é estimulante também, né? Além de dar a tomada de decisão, define por onde ir, mas quando se vê os resultados também, isso é estimulante para o empreendedor, para toda a equipe também, né? Agora, Eduardo, a gente vive com mudanças diárias aí, né? O negócio é muito fast, né? Estamos agora trabalhando, é gigante, né? Estamos vivendo agora a inteligência artificial e aí chat GPT. Como é que você vê as oportunidades? Eu não gosto nem do termo desafio, mas oportunidades que a gente tem pela frente aí em termos de tecnologia e que o empreendedor de todos os níveis, volto a dizer, deve ficar atento e já meio que se preparar para pensar em absorver isso para a sua gestão, para os seus negócios. Por onde a gente caminha? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Pelo menos pelo que a gente sabe aqui no horizonte, né? Vou dizer assim. Olha, eu acho que pegando essa linha ali da AI generativa, né? Que a gente chama, né? Eu acho que a gente teve lá um estágio, e ainda tem um pouco desse estágio, de assistentes virtuais muito específicos, com perguntas e respostas, muito mais para um primeiro atendimento, e jogando ali o cliente para um estágio de atendimento depois, que a gente chama de offline, né? E eu acho que com o advento agora do que a gente chama da ChatGPT, de AI generativa, eu penso que o nosso cliente final vai passar a ficar ainda mais exigente. Esse grau de exigência vai fazer com que nós, empresários, passamos a olhar com um pouco mais de atenção, né, e testar esses modelos, forçar um pouco a barra de, como é que eu conecto isso ao meu negócio? Então, acho que o desafio está em, primeiro, perceber quão exigente vai ser nosso cliente, e isso é cíclico, né? A gente tem sempre entrou nova tecnologia, tem a expectativa desse nosso usuário passar a consumir esse ambiente, né? E aí, naturalmente, nós como empresas temos que responder essa demanda de forma estruturada. Eu acho que isso é importante que a gente considere, né? Mas que já está dado aí um nível superior do que a gente tem, por exemplo, de assistentes virtuais. A gente vai precisar agora ter algo que, de fato, seja uma conversa mais elaborada, né? E aí, voltando lá naquilo que você havia provocado sobre o QR Code em restaurantes, né? Sempre pensando quanto o público também está disposto a trabalhar com isso. Eu acho que um desafio aí é a gente introduzir essas tecnologias conversacionais mais elaboradas, mas o importante, até porque o produto está tão evoluído, né, que para algumas pessoas é imperceptível se ele está falando com um ser humano ou se ele está falando com uma máquina. E aí eu acho que vale para o cliente e para o prestador desse serviço, né, para a empresa, para o empresário, talvez fidelizar a relação dizendo, olha, tem aqui um disclaimer, está aqui uma informação de que é a nossa AI, mas é uma AI, né? Não estamos falando com uma pessoa, com um colaborador. Acho que isso é importante, porque a gente vai ter públicos e públicos.
E eu gosto da ideia de colocar como opção, né? Não é compulsório, não. É preciso a gente, e ao mesmo tempo, se abrir para a aceitação né? A tecnologia está aí, ela precisa ser usada, ela gera competitividade, sem dúvidas, né? Há ferramentas de todas as maneiras, a cada dia muda, como a gente acabou de falar. Mas o que eu fico feliz também é que, diante de tudo isso, ou com tudo isso, e apesar de tudo isso, a gente se volta sempre para a humanização, né? É preciso a relação humanizada dentro de todas essas ferramentas. Senão ela não é eficiente também, ela por si só não sobrevive, né, Eduardo? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente usar tecnologia, mas eu acho que o valor da relação humana sempre é superior ali em qualquer uma das trocas de experiência, seja com o usuário final, seja ali com o nosso cliente. Acho que isso é primordial. A gente tem que pensar o quanto a experiência, a relação humana é preponderante sobre essas discussões todas. E eu acho que a gente tem que sempre priorizar, valorizar e deixar claro que a relação ali primordial tem que ser a relação humana, né? Ainda assim, eu acho que é muito possível para todas as companhias fazer o uso de AI num background, né, de forma adequada, para conseguir as escalas. Imagino que a geração de dados pelo público para as companhias é muito grande, então você tem ali 1.000, 1.200, 300, 1 milhão de usuários de um determinado produto. O conteúdo gerado, a quantidade de dados gerado é de fato muito difícil de ser processada e interpretada apenas pelo ser humano ali, por colaboradores. E aí o uso de tecnologia no background vai ajudar muito, né? Mas a relação humana vai ser ainda preponderante. O equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo nisso. Que para a gente, enquanto consumidor, também é muito importante que as empresas tenham os nossos dados para uso, né? Porque nos direciona, nos facilita, torna eficiente também a nossa relação, né? Eu fico feliz quando a empresa me oferece um produto do qual ela percebeu, lá pelo levantamento dos meus dados, que ela me é interessante, né? Então se torna isso mais eficiente, mais ágil, né? É mais produtivo no final das contas. E parece que é o equilíbrio aí e a abertura, uma mudança de cultura, de aceitação do que vem de novo, de forma, é claro, eficiente, equilibrada, né? Sim, para que seja dinâmico, com parcimônia também, de certa forma, né? Eduardo, fico muito feliz da conversa aqui com você, aprendi muito, é claro, eu imagino, e espero que quem esteja em casa, empreendedores também, tenham aproveitado muito. Muito bom que você tenha dado exemplos aí bem práticos também, para a gente entender o quanto é importante a gente investir em tecnologia, o quanto isso pode melhorar os processos, pode melhorar os resultados também. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo, aqui no canal Empreender. Volte sempre, meu caro. Eu que agradeço. Obrigado, Sebastião. Bom trabalho. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.